Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Hoje, fazer sem a imagem, sem o vídeo, sem a câmera, na verdade, né? Mas em breve vou resolver esse problema. Daqui a pouco a gente consegue voltar tudo ao normal. Importante aqui, né? Nesses dias, e sempre vai ser muito mais importante do que a minha imagem, vai ser a análise e também o lado do gráfico, tá? E hoje, né, retorno do carnaval, 2 dias de queda nas bolsas norte-americanas, em especial ontem, o mercado norte-americano caiu 1,6. A gente vai dar uma olhada melhor em relação a isso, mas no final das contas, o que a gente teve? Uma queda, o mercado fechando com uma queda próxima de 2%, refletindo muito do desempenho do EWZ nessa semana, né, nesses dias. Se você colocar o desempenho do EWZ, o que é o EWZ, né? O EWZ é o Ibovespa utilizado, né, o fundo de ação que replica o Ibovespa e que é utilizado diretamente pelos investidores estrangeiros para investir, né? O cara quer comprar Ibov, quer ter exposição ao Brasil e não quer passar eventualmente por alguma coisa no Brasil, né, já vai direto no ETF, que a gente sabe, né, no fundo de índice que replica o Ibovespa, e o investidor estrangeiro já vai por lá, tá? E a gente vai dar uma olhada também aqui no gráfico, mas o EWZ caiu 2%, o Ibovespa caindo 2%. E hoje a gente teve, né, uma pressão adicional, né, que poderia, né, porque geralmente assim, inicia o dia basicamente replicando do que foi os dias, né, o carnaval, né, ou o feriado qualquer, geralmente inicia o dia replicando do que foi o EWZ e depois vai passando o tempo, né, e vamos ver se vai seguir com esse movimento ou não. E seguimos com o movimento de queda, tá? Em vista de 2 eventos. Primeiro, né, a gente teve o relatório Focus, tá? A gente teve o relatório Focus, né, geralmente sai na segunda, aí quando tem feriado e o feriado é numa segunda-feira, sai no primeiro dia útil. E a gente teve a 10ª vez consecutiva que a expectativa da Selic subiu para esse ano. Então, assim, mostra uma preocupação crescente em relação à expectativa de inflação, né? Isso a gente já discutiu bastante por aqui, tem a questão fiscal, tem uma questão também do que a gente vem vendo do comportamento dos preços, né? Mundialmente a gente vem vendo isso, mas especificamente no Brasil a gente viu nesse IPCA de janeiro, a pressão ainda dos serviços, a pressão dos preços, né, de alimentos em especial, né? A única coisa que segurou aí no IPCA foi a parte de vestuário, tá? E o mercado subindo pela 10ª vez consecutiva, de 7,79 para 5,79 para 5,89. Né? Isso acaba sempre gerando algum tipo de estresse na curva de juros, né? No quesito que ela se desloca para cima. E a gente, né, depois a gente dá uma olhada aqui no gráfico também, a gente tem uma noção de onde nós estamos, mas a gente está num cenário bem otimista. Então qualquer estresse um pouco maior acaba trazendo essa volatilidade para a curva de juros, nesse deslocamento para cima. E lá fora a gente teve a ata do Fed, e é referente à última reunião, que foi dia 1º de fevereiro, e foi unanimidade. Isso não estava... Era uma sinalização, mas não era uma consenso que seria tão forte essa sinalização de uma preocupação, né, dos membros do Banco Central norte-americano em relação à inflação, né, e bem justificada. Afinal de contas, na semana passada a gente teve inflação ao consumidor que veio em linha mais forte e teve uma inflação ao produtor que veio muito forte, bem acima do esperado, né? Então isso é bem assim, plausível ter essa preocupação. E o que surpreendeu, querendo ou não, foram 2 membros, né, acho que não sei exatamente se foram 2, foram 3, mas enfim, membros do Fed, não é a maioria,
minoria, mas membros do Fed defendendo um aumento maior de juro na reunião passada, de 25 para 50. Né? Foi uma elevação de 25 e eles defenderam uma elevação para 50 justamente para combater a inflação. Então assim, você vê os membros do Fed muito receosos em tirar o pé do freio, né? Antes de uma resposta muito clara em relação à inflação, tá? E isso traz o quê? Uma redução da expectativa de corte de juros para esse ano. Tanto que se você olhar a curva de juros, né? E a gente tem esse reflexo, a gente vai falar no S&P, a gente tem esse reflexo direto no S&P, nesse momento a curva de juros, a de um ano, a parte mais curta, não projeta corte para esse ano, tá? E o outro vértice mais curto projeta um corte de 0,5 para o ano que vem. A gente estava num cenário muito otimista, que a gente chegou a precificar na semana retrasada, coisa de agora, né? Não estou falando do começo do ano, precificando até mesmo, chegando a quase precificar 2 cortes para esse ano. Então a gente teve uma correção bem forte das expectativas e que resultou na queda do S&P e o retorno para uma importante faixa de suporte, que a gente vai dar uma olhada também, tá? Então, esses dois eventos, né, um relacionado à parte da ata da última reunião do Fed e aqui em relação à expectativa da Selic, esses dois eventos ajudam a explicar, né, mais o ajuste do EWZ, né, do carnaval. Esses eventos ajudam a explicar essa queda do Ibovespa. E o fechamento de hoje, né, vai ser o fechamento dessa semana, né, vai ser bem importante para a gente entender o rumo do curtíssimo prazo, tá? E por falar essa semana, né, carnaval, tá? Eu não fiz a agenda econômica, e agenda de resultados só semana que vem, né? Mas de importante e de muito importante a gente tem sexta-feira. Então, amanhã, 10h20, tem a segunda versão do PIB norte-americano, que vai ser, obviamente, sempre importante, mas o que vai, acredito, definir rumo de mercado vai ser sexta, que serão dados de inflação. 9 horas a gente tem IPCA 15 de fevereiro, a expectativa é uma expectativa alta, tá? Uma expectativa de uma alta de 0,72 na variação mensal, então é uma expectativa alta, tá? E nos Estados Unidos, 10h30, tem o PCE de janeiro. Né? O PCE que é o índice de inflação mais acompanhado pelo Fed. Ele não é tão volátil, ou ele tem mais detalhes em relação, por exemplo, a um índice de preços ao consumidor, né, o que seria o IPCA deles, ou um PPI, né, o índice de inflação ao produtor. O PCE ele é muito mais detalhado, né, ele é muito mais lento. Por isso que a gente está no final de fevereiro, ele está saindo, o final de fevereiro está refletindo um dado de janeiro, que querendo ou não é um dado, vamos dizer, atrasado. Mas, quando você está falando de política monetária, o Banco Central não está com um mês, não vai fazer diferença na política monetária. Apesar que para o mercado faz muita diferença, mas para o Banco Central não faz a mínima diferença. E o PCE ele é muito bem, ele é muito, tem muito mais detalhes e tira muita volatilidade dos índices, dos segmentos que ele absorve. Então, por isso que o Fed gosta de utilizar bastante o PCE. O mercado projeta uma alta de 0,4, né, nesse primeiro resultado de 2023. Então, sexta-feira vai ser um dia bem importante com relação ao rumo do mercado. Tá certo? Bom, o Ibovespa já está aqui na tela. Depois não posso esquecer de falar com vocês com relação ao S&P. Então, vamos começar aqui com o Ibovespa. Queda de 2%. Mercado, volume bem fraco. Isso surpreende mesmo, um volume bem fraco, mas o que, querendo ou não, traz um receio em relação ao movimento do próximo passo do Ibovespa é que, com a queda de hoje, apesar do volume baixo nível de
baixo nível não, baixa margem percentual, né? Nós encerramos o dia aí abaixo daquela região dos 107.500, né? Essa faixa aqui, ó, 107.830, 107.300, que é, né? Ainda não confirmou a perda do patamar, mas é um ponto que vinha segurando o mercado ao longo de fevereiro e que teoricamente poderia ser aqui, né? Ó, fez fundo em dezembro, fez fundo em janeiro e poderia ser esse fundo de fevereiro. E por enquanto, perdendo esse patamar, você está perdendo automaticamente também o quê? A linha de tendência de alta, né? Aí você pode, mas aí eu posso traçar a linha. Se você traçar, eu vou deixar traçada os últimos limites, né? A mínima aqui de dezembro e essa mínima aqui de fevereiro. Tá? Então, mesmo você traçando todos os limites possíveis e impossíveis dessa linha de tendência de alta, estressando essa linha de tendência de alta, o resultado é a confirmação, por enquanto, né? A confirmação da perda desse patamar. Como vocês já sabem, eu não sou muito fã de linha de tendência de alta. Acho que existem, para mim, o que é mais importante, as linhas horizontais, porque linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa é mutável, e isso é uma interpretação que fica de cada um, então não gosto muito. Mas o que eu vou ficar realmente preocupado é se fechar a semana abaixo desses 107.500. Fechou abaixo desses 107.500, nós teremos, né, se consolidar de fato abaixo desse patamar, nós, além de anular essa linha de tendência de alta, além de confirmar a perda de um suporte importante, né, que foi esse último fundo aqui, nós vamos confirmar também um pivô de baixa nesse mesmo estilo aqui, né, lá o de novembro, mesmo estilo de novembro, e caminho aberto para a região aqui, da região dos 105 mil pontos, 105, 104 mil pontos, que é um suporte extremamente importante, né? Um fundo aqui que foi cravado no começo do ano e que, onde uma reação positiva vai oferecer uma bela oportunidade de compra, né? Levando em conta que nesses níveis diversos papéis estão com múltiplos muito interessantes, né? E papéis que de setores interessantes também, tá? Então, tem que ficar esperto, tem que ficar de olho nessa movimentação, porque se confirmar perder suporte, fica bem complicado para o Ibovespa. Agora, como eu comentei aqui, o volume foi muito fraco. Por enquanto, não é uma margem percentual gigante. Se eventualmente conseguisse sustentar por aí, em especial, voltar a negociar acima desses 108.400, aí nós podemos declarar o quê? Que esse fundo, isso aqui foi um falso rompimento e que ainda existe a possibilidade de confirmar esse fundo, né? Que seria confirmar essa linha de tendência de alta, mas início de um movimento positivo só na confirmação do rompimento desses 110.500, que é o que? Voltar a negociar acima das médias. Tá? Então, o mercado está nessa congestão e vai ser definitivo o movimento. O ponto agora é que, o que eu falei, é uma congestão, né? O rompimento, a confirmação do rompimento de um dos extremos que vai definir o rumo do mercado, né? Ou do ativo que tem congestão. E com o fechamento de hoje, a decisão para queda ganhou bastante importância. Mesmo com volume fraco e tal, mas o price action ele é negativo. Tá? E aí, só para a gente passar lá fora, o que a gente tem aqui? O S&P, ele tá no ponto que a gente vem comentando há um bom tempo. 4.000 pontos. Né? Essa região, a gente já comentou algumas vezes, que é a região mais importante do curtíssimo prazo. Aqui é o suporte mais importante do curtíssimo prazo. Por quê? Linha de tendência, ó,
média móvel de 72. Média móvel de 72 dentro do meu setup é uma média móvel de suporte de curto prazo, então é muito importante esse ponto. E, se a gente for observar também, quando a gente coloca aqui esse movimento do começo do ano, lembra? Defendeu as médias e a partir do rompimento do Ken, dos 4.000 pontos, que foi, né, uma referência de resistência no finalzinho do ano passado, que o mercado conseguiu abrir caminho para voltar ali para o 450, 460, que virou uma resistência intermediária importante. Então, estamos no suporte mais importante do curtíssimo prazo, que é o 4.000 pontos. Se eventualmente confirmar a perda desse patamar, além de o mercado anular a tendência de alta de curtíssimo prazo, então perdeu 4.000 pontos em fechamento diário, em fechamento semanal, né? Fechou a semana abaixo desse patamar, esquece tendência de alta de curtíssimo prazo. O mercado, ele que vinha ganhando, né, no semanal, vinha ganhando viés de alta, né, montando os fundos, tudo, esse viés de alta do curto prazo, ele perde força, né, porque automaticamente ele perde força com o papel perdendo sua tendência de alta de curtíssimo prazo e caminho aberto, né? E tá vendo que nesses níveis passa a média móvel de 21 de semanas, que vem sendo um importante guia nesse movimento. Se voltar abaixo desse patamar, todo esse viés positivo é anulado e espaço para voltar para 3.900. Então, tá num ponto importante de suporte, né? Como a gente pode observar aqui, depois de diversas divergências de baixa pelo IFR aqui, nós estamos numa região, indo para uma região de sobrevenda, né? Então está chegando, né, uma junção de pontos que, para quem gosta de S&P, vale a pena ficar de olho. Tá no preço bem do interessante, tá? E só para a gente fechar essa parte de análise aqui, inclusive, né, vou até encerrar aqui, pessoal, que ficou muito longo, né, porque tem que falar de EWZ e tal. O petróleo voltando aqui para os 80, então voltando para um suporte importante. E o EWZ, como eu disse para vocês, ontem caiu 1,67, né? Na segunda ontem caiu 1,67, hoje chegou a cair, cai até que chegou a cair mais de 1% e voltou bem, então fechando meio que no 0 a 0. E o EWZ mais uma vez segurando nos 27 dólares. Então, tanto o EWZ quanto o Ibovespa estão em suportes muito importantes. O EWZ ainda está numa tendência de baixa no curto prazo, viés de baixa do curtíssimo, enfim, aqui ainda bem pesado. Mas o Ibovespa, ele estava, né, tentando montar um cenário de reversão no curtíssimo prazo e está no suporte muito importante. Então, semana muito importante para definição do rumo do Ibovespa. E o comportamento do EWZ, essa queda que a gente acompanhando pelo EWZ, trouxe uma pressão, né? Mas, como eu disse, como a gente pode observar, ainda não perdemos esse patamar. Então vale ficar esperto, porque se eventualmente falhar em romper esse patamar, segue uma congestão, e na congestão o que é importante trabalhar bem? Risco retorno atrativo. Tá, então, vamos ver. Fechamento dessa semana vai ser muito importante. E mais importante aí, mais importante não, e o que vai trazer bastante volatilidade, definir o fechamento da semana, não é porque é sexta-feira, né? Mas porque sexta-feira nós teremos 2 dados de inflação importantes. Aqui o IPCA 15, nos Estados Unidos o PCE. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.